eu vou escrever um artigo, uma hora que eu paro para escrever, e eu fiquei na dúvida do que escrever. Aí daqui a pouco estou aqui com a minha diarista, né, conversando, estou preparando um café, e aí eu perguntei para ela, eu falei, Raimunda, você já viu aí as regras novas do Pix? Porque eu estou vendo aqui, você trabalha mais em quais lugares? Ah, eu trabalho mais uma, duas casas e tal. Eu vou assim, quanto é que você tira? Se você tira a diária aqui de tanto, tal, olha, vai dar mais de 30 mil a tua renda anual. Você tem MEI? Aí ela, o que é isso? Eu falei, você vai receber, eu acho que a visita do fisco, da Receita Federal. O que é Receita Federal? Aí eu falei assim, bom, aí me deu aqui a luz, eu falei, vou escrever o artigo sobre isso. Põe na tela, por favor, o artigo, Júlio, por favor, porque a gente estava, assim, logo depois que eu publiquei o artigo, aconteceu, eu ia até gravar um vídeo, mas não foi necessário, porque logo veio a decisão do governo de recuar. Mas estava aí, a minha diarista estava querendo o impeachment de Lula, né? Então, só compartilhando com vocês aqui, porque eu acho que é a realidade, até recebi várias mensagens aqui, é uma realidade que ela se repete em muitos lares aí no Brasil, e olha a delicadeza do tema, quando você precisa comunicar isso à população. Isso mostra, aqui de antemão, o quanto esse governo está desconectado do eleitor mais humilde, o quanto esse governo está governando, está voltado aos gabinetes. Eu até falei mais cedo, ele está cercado, um governo quando ele se cerca, um presidente da República, quando se cerca de juízes, né, de policiais, de advogados, de marqueteiros, e esquece o povo, porque ele está fraco. E aí muita gente pode achar assim, que bom que ele está fraco, ele vai cair logo. Não, um governante fraco, ele é mais perigoso do que um governante forte, porque ele justamente ele se apoia na força do Estado para poder permanecer na sua posição. Então eu acho que o Lula tem que voltar à rua, eu acho que o Lula tem que voltar a conversar com o seu eleitor para entender o que está acontecendo e parar de ouvir conselhos de quem não conhece o Brasil. Agora vamos lá, põe de novo o meu artigo aqui. Olha, minha diarista tira aí uns R$4.000 bruto por mês, trabalhando em 3 casas diferentes. Tá? Eu perguntei se ela declara imposto de renda à Receita Federal e ela reagiu. O que é isso? Eu falei, olha, você não sabe? Bom, acho que você vai saber em breve graças a Painho. A Raimunda trabalha muito e não quer saber de carteira assinada, tá? Ela me diz que dá para tirar mais, sem vínculo, e fazendo faxina em outras casas também. Cara, Raimunda, graças a Painho, você terá que abrir um MEI. Aí ela, o quê? Eu falei, e será obrigada a recolher o INSS e o imposto de renda, já que seus ganhos tributáveis ultrapassam 30 mil por ano. E repete ela petrificada. Fique tranquila, Raimunda, você pode se formalizar e evitar a visita do leão. Basta se cadastrar no site gov.br como MEI. Ela, em Gov? Não, é gov.br. Se você não tem cadastro, terá de fazê-lo, mas precisa de um certificado digital, viu? E Bom, Raimunda, você pode procurar uma empresa especializada ou entrar no site do SERPRO. Do SERPRO, Raimunda. É o Serviço Federal de Processamento de Dados. Lá você clica na opção Comprar Certificado e escolhe a modalidade de emissão, que pode ser por videoconferência ou presencial. Eu prefiro presencial, seu Cláudio. Não gosto de hospital. Não esqueça do INSS, Raimunda. Nesse caso, você vai precisar acessar o site Meu INSS e emitir a guia de pagamento. Pode escolher pagar 11% do salário mínimo ou 20% sobre o valor total da renda. No caso do salário mínimo, dá aí uns R$155, mais o imposto de renda, que dá uns R$143. Mas isso é mais que um dia de trabalho, seu Cláudio. Olha, Raimunda, acho que você vai precisar de um contador. Ele pode resolver essa papelada toda para você, te ajudar na certificação, na abertura do MEI, na declaração do imposto de renda, mas vai te custar aí entre R$250 a R$350 por mês. Ô, seu Cláudio, esse Lula está judiando de nós. Isso aí vai comer todo o meu Bolsa Família. O Bolsa Família, Raimunda? Bom, bem-vinda à classe média do Lula. Então, assim, nesse artigo a gente tem a síntese, né, da desconexão de um governo que
não conhece esse informal, de um resultado dessas políticas de auxílio, de todo o engano, né, o auto-engano que se tem, né, nas políticas econômicas dos últimos tempos, porque você força uma situação em que o cidadão, né, que não tem acesso à informação, muitas vezes analfabeto, ele é obrigado a se submeter a uma burocracia infernal. Então, está tudo errado. Está tudo errado. Sintra, eu quero devolver para você, porque você veio de um governo, talvez aí um único governo de direita que tentou colocar aí, nos dar uma pitada do que é o capitalismo real, né, da importância de você ter um mercado aberto, uma sociedade aberta, um mercado liberal. A gente sentiu o cheiro do que é você liberar as forças produtivas para gerar, sim, para girar a roda da economia, para poder, aí sim, você expandir a arrecadação de uma maneira positiva que garanta que o sujeito pague, que o cidadão comum, que o empresário pague menos, né, impostos e, ao mesmo tempo, a sociedade prospere. Olha só, né, eu não sei se isso acontece com você, mas me surpreendeu aí, por isso eu escrevi esse artigo. Eu acho que ele sintetiza tudo que está errado nesse atual governo na política econômica. Cláudio, eu acho esse artigo genial, realmente genial, porque ele bota a nu as contradições do nosso modelo tributário. A Receita está errada em cobrar imposto de renda da sua diarista que ganha R$ 4.000 por mês? Não, ela está certa, porque a legislação diz que ela deve. Agora, o governo acaba assumindo, digamos assim, a culpa de estar perseguindo aquelas famílias de baixa renda porque está cumprindo a lei. A culpa não é da Receita, a culpa é da legislação tributária. É isso que precisa ser revisto no país. Um imposto digital, por exemplo, de 1%, que seria suficiente para eliminar todas as contribuições patronais e laborais no Brasil, geraria para essa funcionária R$ 40 por mês e acabou. 1% sobre 4.000 dá R$ 40 por mês. Não tem mais imposto de renda, não tem mais nada, mais nada, nada. Quem seria contra isso? E é proporcional ao valor. Quem ganha 4.000 paga 40, quem ganha 40.000 paga 400 e assim por diante. É proporcional. Pode até garantir progressividade. Mas o que eu queria mostrar é que esse artigo revela a crueldade, o anacronismo, o atraso do nosso modelo tributário, que faz com que o indivíduo que ganhe R$ 4.000 por mês tenha que passar por todo esse caos que você descreveu no seu artigo, por esse calvário que você descreveu, até para ser MEI, que é teoricamente para favorecê-lo, né? Eu acho que nós vivemos nós estamos encantados por um discurso no Brasil de que o nosso modelo tributário é não é, ele é arcaico, ele é artesanal, ele veio do século passado, ele exige todas essas barbaridades. Nós precisamos de um tributo digital. E eu costumo dizer, Cláudio, o seguinte: esta é a primeira evidência prática de como o imposto digital vai se impor, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. É inevitável. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal. O governo não pode abrir mão das informações digitais que ele tem à sua disposição e de uma forma de tributação insonegável. Aí vem um API e fala: não, mas é cumulativo. Mas que cumulativo o quê? Com uma alíquota de 1%, meu Deus do céu. Que cumulatividade isso vai gerar? Não vai gerar cumulatividade alguma. O que acontece é que o sonegador, e aqui eu quero entrar de novo no nosso tema, eu acho que o grande estimulador deste grande debate é o sonegador. Aquele que é realmente contra as grandes empresas, que estimula a imprensa a falar mal de um imposto digital, estimula a imprensa a falar mal da Receita, porque eles querem continuar no bem bom de um país onde 30% do PIB sonega ou está na informalidade. E a providência que a Receita estava tomando era exatamente no sentido de evitar isso, incorporar mais gente no sistema tributário, como você disse, aliás, no vídeo que você fez, e com isso reduzir a alíquota média do Queza
Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você é uma grande influenciadora. Aliás, Carol, fiquei com muitos ciúmes quando você disse que segue ela e não disse que não me segue também, viu? Mas Ah, agora confessar que ontem eu tive que copiar seu tweet. Eu queria achei muito, Cláudio, se você me sensacional. permite, ouvir a Duquesa sobre como é que alguém pode ser contra um imposto digital que tem todas essas características de facilidade, insonegabilidade, baixo custo, que é o que naturalmente o mundo inteiro está se encaminhando nessa direção. Professor Marco Sintra, inclusive eu sigo o professor, entendeu? Para mim é uma fonte Obrigado. interessante ali de discussão, porque tem pontos de vista divergentes. A minha questão, principalmente com o imposto digital, né, o que seria esse, é a questão realmente, de fato, da cumulatividade. Mesmo que ela tenha uma alíquota baixa, a gente tem alguns exemplos, né, e a gente consegue ter alguns trabalhos acadêmicos em relação a isso, de que isso, no final das contas, acaba tendo um impacto muito grande no final da cadeia. Então, assim, é óbvio que a gente pensa, né, numa tributação que seja simples, que seja mais tranquila, que seja fácil, mas a gente precisa pensar na questão da cumulatividade e da progressividade, especialmente. Se isso está atingindo, ou quem é que isso atingirá mais. Então, se toda essa confusão, né, foi em vista do vai ter taxa no Pix, vai taxar o Pix, isso pegou de fato, né, ali principalmente os informais, e as pessoas que têm uma renda mais baixa, isso talvez, né, um imposto desse talvez pudesse agravar essa situação dentro, né, se a gente estiver dentro desse contexto. O que a gente precisa é de uma comunicação, como eu falei, mais assertiva, que a gente consiga ter uma tabela do imposto de renda mais eficiente, que a gente consiga que as pessoas não fiquem presas também, né? Não seja aquela coisa do eu não quero deixar de ser um MEI, porque se eu deixar de ser um MEI eu vou pagar mais imposto. Ou todas as empresas que querem ficar no simples, porque se sair do simples não conseguem sobreviver no lucro presumido. Tudo isso a gente tem sim, e isso eu e o professor concordamos muito, a gente tem um sistema completamente anacrônico, que a gente precisa trabalhá-lo, a gente precisa ter esse sistema de uma forma mais justa para as pessoas, para a faxineira, né, para a diarista, para todo mundo, e de fato a gente conseguir ter essa não cumulatividade, ter essa que as pessoas, né, com uma renda mais baixa paguem menos impostos, tenham uma tributação menor. Esse é o ponto principal que a gente precisa sempre ter em mente com essa questão do PIX, que seja. Mas se tem algo bom que essa confusão toda pode agregar é a quantidade de pessoas que isso que está trazendo, né, que está chegando no debate sobre a tributação. Isso é muito bom. É muito bom que as pessoas percebam, de fato, o que é a tributação, o quanto elas pagam, como isso impacta a vida delas. Então, se tem algo bom nessa confusão toda, se essa comunicação ruim do governo tem servido para alguma coisa, tem servido para isso, para que a gente traga mais pessoas para o debate, para que as pessoas entendam de vez, né, o impacto que isso tem na vida delas diariamente, como no exemplo que o Cláudio deu da diarista, e que para elas poderem lutar por um sistema melhor e mais justo.